Olá, boa noite. Quinta-feira, 5 de novembro, o Jornal da Guará está no ar. Chegou o grande dia. O Sistema Guará de Comunicação realiza o tão esperado debate com todos os candidatos à Prefeitura de São Luís. Logo mais às 10 da noite você vai ver também. Instituto Econométrica e TV Guará apresentam pesquisa de intenção de votos a candidatos à Prefeitura de Imperatriz. A Agência de Mobilidade Urbana inicia processo de licitação para serviços de ferryboat. Polícia Federal desarticula mais de esquema envolvendo servidores do INSS. Prejuízos de mais de 7 milhões de reais. E ainda as explicações sobre as mudanças no clima em nosso estado. Com a intenção de melhorar os serviços oferecidos pelo transporte de ferryboat, a Agência de Mobilidade Urbana iniciou o processo de licitação. Confira os detalhes. Quem usa o serviço de ferryboat conhece muito bem o que melhorou e o que permanece como sempre esteve. Um dos pontos mais reclamados é justamente o transporte. As condições das embarcações, a regularidade da saída das viagens, a manutenção das máquinas. Até acidentes entre elas aconteceu. Alguns pontos a serem melhorados. Para isso, a Agência de Mobilidade Urbana iniciou o processo de licitação, onde a empresa vencedora vai ter que atender diversos pontos. Está exigindo que após determinado período da assinatura do contrato, a empresa apresente novas embarcações. Estamos exigindo que os barcos disponibilizados eles façam a travessia de forma mais célere que os barcos que estão hoje. Então a gente prevê uma diminuição no tempo da viagem, uma qualidade melhor no conforto das cabines, no controle do ruído e melhorando o serviço como um todo, né? A primeira fase da licitação já foi iniciada. Abertura do certame, por assim dizer, e recolheu-se a documentação das empresas que estavam lá presentes e, diante da documentação recolhida, a equipe técnica da MOB irá realizar uma análise da proposta e posteriormente será retomada para divulgação de resultados ou alguma eventual diligência que ainda seja necessária. A expectativa é que, a partir das melhorias, o serviço fique bem mais eficiente. A empresa que eventualmente for consagrada vencedora, ela terá o direito de explorar esse serviço, o serviço pelo prazo de 20 anos, podendo ser renovável também. Então vai dar uma segurança jurídica muito grande para que a empresa possa vir, para que possa fazer investimentos significativos. Com a finalidade de reprimir crimes contra o sistema previdenciário praticados por associação criminosa, a Polícia Federal no Maranhão, por meio da Força Tarefa Previdenciária, deflagrou na manhã de hoje a Operação Fragmentado. Foram cumpridas diligências nos municípios de São Luís, Santa Rita, Bacabeira e Perimirim, todos no estado do Maranhão, e em Ananindeua, no estado do Pará. Foi ordenado ao INSS a imediata suspensão, bloqueio dos pagamentos referentes a 61 benefícios, os quais deverão ser submetidos a procedimento de auditoria. O prejuízo inicial foi de 7,3 milhões de reais. Vamos mostrar aqui uma vistoria do Ministério Público Eleitoral que flagrou cartazes de candidatos colados em áreas proibidas por lei. Esse tipo de propaganda eleitoral não pode acontecer em bens de uso comum e até nas áreas privadas. Os cartazes de candidatos só conseguem fazer um efeito: poluir a paisagem, principalmente nas zonas urbanas. Um crime duplo. Além de estragar a arte, os cartazes colados em muros ferem a legalidade. O decreto 25.300 de 2003 proíbe a colocação ou exibição de anúncio em obras de arte e que contraria a legislação ordinária, entre elas a legislação eleitoral. Quando alguma publicidade comercial ou eleitoral
apaga um trabalho artístico, fica claro com isso a perda completa da questão moral e da intervenção da juventude dentro da cidade. É como se fosse tipo assim, para mim isso não interessa, vamos apagar, entendeu? Enquanto a cidade reclama em relação a isso. No final do mês passado, o Ministério Público Eleitoral realizou um levantamento nas ruas de São Luís, onde foram encontrados 43 cartazes fixados em áreas públicas e estabelecimentos comerciais. Por conta disso, os candidatos vão ser notificados para retirarem os cartazes sob pena de multa. A gente tem essa mobilização das pessoas, dos seguidores no Instagram, reclamando, repostando e mostrando para os candidatos, mostrando para os comerciantes que esse tipo de ação na cidade não é válida. Depois do intervalo, pesquisa econométrica mostra o cenário eleitoral na cidade de Imperatriz, região sul do estado. Aguarde um instante só. Voltamos com as eleições 2020. Hoje, o Instituto Econométrica divulga através da TV Guará mais uma rodada da pesquisa de intenção de voto. E pela primeira vez, vamos mostrar o cenário eleitoral na cidade de Imperatriz, região sul do estado. Foram analisados 3 cenários. O primeiro, espontânea, quando não são apresentados os nomes do candidato e perguntado: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito? Vamos aos números. Marco Aurélio lidera com 25,5% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito Assis Ramos, que marcou 20,2%. Em terceiro, Hildon Marques, citado por 17,4% dos entrevistados. Sebastião Madeira marcou 11,4 pontos percentuais. Mariana Carvalho, 3,5%. Daniel Fim, 2,6%. Pastor Daniel Vieira, 1%. Nenhum deles, 5,1%, não sabem ou não responderam, 13,3%. Bom, e o cenário seguinte é o estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Acompanhe. Marco Aurélio segue sendo o mais citado com 27,8% das intenções. 21% disseram que votariam em Assis Ramos. Hildon Marques marcou 20,2%. Sebastião Madeira, 12,1%. Depois, Mariana Carvalho, com 5,1%. Daniel Fiim, com 3,6%. Pastor Daniel Vieira, 1,3%. Aloísio Melo, Manuel Garimpeiro e Sandro Ricardo marcaram menos de 1%. Nulo, 3,8% e 4,4%. Não sabem ou não responderam. A pesquisa econométrica também avaliou a rejeição dos candidatos a prefeito de Imperatriz e perguntou: se as eleições fossem hoje, em quem você não votaria para prefeito? Sebastião Madeira é o mais rejeitado entre os candidatos, com 40%. Assis Ramos, 39,3%. O terceiro mais rejeitado é Hildon Marques, com 23%. Em seguida, Marco Aurélio, com 22,8%. 8,3% dos entrevistados rejeitaram Daniel Fiim e Manuel Garimpeiro. Depois, Aloísio Melo, com 7,8%. Mariana Carvalho é rejeitada por 7,3%. Pastor Daniel Vieira, 4,3%. Sandro Ricardo, 3,8%. 5,3% responderam que não votariam em nenhum deles. 6% não sabem ou não responderam. A pesquisa também ouviu dos entrevistados na cidade de Imperatriz a avaliação da gestão do presidente Jair Bolsonaro. 63,3% responderam que aprovam a gestão do presidente Bolsonaro. 33,1% disseram que desaprovam. 3,6% não sabem ou não responderam. Aos eleitores também foi perguntado: você aprova ou desaprova a gestão do governador Flávio Dino? Veja os números.
71,6% dos entrevistados responderam que aprovam a gestão do governador Flávio Dino. 26,6% desaprovam. 2,1% não sabem ou não responderam. A pesquisa econométrica também mostra a avaliação dos eleitores de Imperatriz sobre a gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Assis Ramos. Veja o que responderam. 53,9% disseram que aprovam, 45,1% não aprovam e 1% não sabe ou não respondeu. A pesquisa econométrica ouviu 605 eleitores nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2020. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número Maranhão 01182/2020. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Bom, agora mais uma participação de Marcos Saldanha com sua análise precisa. Marcos, a gente tem aí a primeira pesquisa mostrando os números de Imperatriz. Lá é o segundo maior colégio eleitoral do estado, com 169.217 eleitores. A gente vê aí o professor Marco Aurélio na frente, vê nome como Hildon Marques e o Madeira, que são consolidados na política mais abaixo. Como é que você analisa todo esse cenário? Muito boa noite, Anne, muito boa noite você aí de casa. Pois é, essa é uma pesquisa muito interessante que ela traz algumas contradições do eleitorado de Imperatriz, do sul do estado, bem diferente do que a gente tem na capital. Por exemplo, na pesquisa espontânea, como você bem apresentou aí, a gente tem o Marco Aurélio liderando, uma margem interessante, e o Assis Ramos em segundo lugar. Há uma tendência, em geral, a quem está com a máquina ter a possibilidade de reeleição. Porém, esse período tem sido muito duro para os prefeitos. Fundo de participação cada vez menor, a própria pandemia, a forma como agiram em relação à saúde, a falta de recursos em muitas áreas tem deixado alguns atuais gestores muito balançados. Então, a gente tem aí um acirramento que, a princípio, não é uma zona de conforto para o atual prefeito. Além disso, tem um candidato, que é o Hildon Marques, que está aí com uma expressiva intenção de voto, porém, ainda numa discussão jurídica, aí se vão ser validados os votos, se vão valer, se não vão, se vão ser cancelados. Então, eu diria que a situação entre Marco Aurélio e Assis Ramos e Hildon Marques, que são as três forças políticas que estão à frente nessa disputa, vão depender muito desses votos, se serão cancelados ou não serão cancelados. Eles podem fazer toda a diferença. Agora tem um número que merece destaque também, que são os não sabem ou não responderam, de 13,3% na altura do campeonato. As pessoas que não sabem em quem votar. Como é que você vê isso? Pois é, Anne, olha, é um número ainda interessante, por quê? Porque essa pesquisa, ela reflete a realidade da semana passada. Essa semana e a próxima são as 2 semanas finais. Logo, elas serão decisivas, sobretudo numa cidade que não há segundo turno, ou seja, é reta final e os candidatos têm pouca margem para manobrar. Como eu disse anteriormente, se os votos do Hildon Marques não forem cancelados, os candidatos terão que operar exatamente nesses indecisos ou em quem não está muito disposto a votar. Lembrando que em tempo de pandemia há uma flexibilidade um pouco maior. E aí, trabalho dos vereadores que tem que tirar o eleitor de casa e fortalecer a chapa majoritária. Agora, como você falou também, é uma pesquisa de contradições, que mostra a contradição. Bolsonaro tem um número expressivo, mas Flávio Dino também. E o candidato do PCdoB está à frente das pesquisas. Como é que é isso? Esse cenário tão peculiar? Pois é, peculiar mesmo. Parece que o eleitor de Imperatriz ele é muito ligado a nomes. Ou seja, ele não está ligado à ideologia ou ao partido. Ou seja, o eleitor do Flávio Dino, PCdoB, esquerda, é também o eleitor de Jair Bolsonaro, de um partido eleito por um partido de direita e com posicionamentos considerados mais à extrema direita. Enfim, parece que o eleitor, o cidadão de Imperatriz, ele quer que se resolva o problema, seja de onde for. Por outro lado, ele está apoiando o candidato aí indicado pelo governador, ele vai liderando as pesquisas, mesmo com o prefeito estando num partido aliado, mas se declarando
por oposição. Outra contradição é que, ao mesmo tempo que há uma aprovação boa da gestão do Assis Ramos, 53% não é uma reação ruim, é uma pontuação razoável, mas ainda assim ele não lidera as pesquisas. É como se o eleitor dissesse, a sua gestão não foi de toda ruim, mas eu quero renovação. Eu estou pelo menos avaliando a possibilidade de botar uma outra pessoa para gerir a cidade. Ou seja, a disputa não está resolvida, não está decidida e há pouco tempo para tentar mudar esse quadro. Força de vereadores, como eu disse anteriormente, força de debates, de entrevista e força do campo. Num período de pandemia, né, com muita dificuldade, a turma vai ter que buscar esse voto aí no campo mesmo, né, buscar esse voto no eleitor, aí esteja onde ele estiver até o último momento, né? A gente sabe que cidades como a Imperatriz, as eleições, elas têm um peso muito grande, mexe com a cidade muito mais do que até na capital, né? Ok, Marcos, muito obrigado pelas análises. Boa noite para você. Boa noite você também. Bom, vamos continuar falando de eleições. Veja agora a atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís nesta tarde e noite de quinta-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde esteve em reunião com a coordenação de campanha e à noite participa de debate na TV Guará. Duarte Júnior, do Republicanos, à noite participa de debate na TV Guará. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde esteve em reunião com a equipe de coordenação de campanha e à noite participa de debate na TV Guará. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde fez panfletagem na Rua Grande e à noite também participa do debate na TV Guará. Hertes Dias, do PSTU, à tarde faz bandeiraço em frente à antiga sede do INCRA, no bairro Anil, e concedeu entrevista para a emissora de rádio. À noite, o candidato participa do debate da TV Guará. Geisael Marques, da Rede, à tarde participou de debate em emissora de TV e gravou entrevista. À noite, participa de debate na TV Guará. Neto Evangelista, do DEM, à tarde esteve em caminhada com o candidato a vereadora na Avenida Contorno Leste, ao lado do colégio, e reunião com candidatos a vereador no bairro Anjo da Guarda. E à noite participa de debate na TV Guará. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde gravou material de campanha e à noite participa de debate na TV Guará. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde gravou material de campanha e à noite participa de debate na TV Guará. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde participou de embate entre candidatos em emissora de TV e exerceu a medicina. O candidato encerra a agenda do dia com participação no debate da TV Guará. Vamos a um breve intervalo e voltamos com mais notícias para você. Estamos de volta com o Jornal da Guará. A sabedoria popular diz que quando está muito calor é sinal de chuva, mas o que dizem os especialistas? Confira na matéria de João Carvalho Júnior e Fábio Bala. De uma hora para outra o tempo fechou, mas foi rápido. O sol voltou logo a brilhar forte. O que explica isso? O cavado ele pode ocorrer em qualquer época do ano. Tá? É um sistema, na verdade, um alongamento da atmosfera provocado por uma pressão, e dependendo da baixa pressão, levemente baixa, e dependendo das condições de temperatura e de umidade da região que ela esteja, por exemplo, aqui no Maranhão, se estiver favorável, ela provoca essas instabilidades e, consequentemente, chuvas. As palavras do meteorologista confirmam que a temperatura no Maranhão está cada vez mais alta. O frio sentido nos últimos dias é algo, no momento, passageiro. O clima, na verdade, ainda é predominante de sol quente e abafado, com pouco vento. Reflete até mesmo à noite, quando o calor ainda é sentido forte em algumas regiões da ilha, por exemplo. A transição do período quente para o chuvoso normalmente acontece no mês de dezembro. Dezembro é um mês de transição. Aqui no setor norte do Maranhão, transição de quê? Da estação seca para a estação chuvosa. Com isso, certeza mesmo de chuvas mais intensas só a partir de janeiro. Deverá iniciar-se a estação chuvosa mesmo, mais bem distribuída, com mais frequência e quantidade maior, deverá apenas iniciar-se em janeiro. Bom, o JG termina aqui e atenção, logo mais às 10 horas da noite tem um debate na TV Guará com todos os candidatos à Prefeitura de São Luís. Não perca, até a próxima!